Para falar a verdade, é bem nervoso estar aqui na frente, principalmente para quem não está acostumado. Mas o objetivo nosso não é simplesmente a gente é, falar tudo que já foi falado, mas sim trazer alguns pontos em que o Senhor pegou conosco, né? E eu vejo que o Senhor é maravilhoso demais com a palavra dele e cada pessoa o Senhor falou de alguma forma a mesma palavra, né? Então eu vou começar falando a respeito do que o Senhor fez com as revelações, né? Porque foi o que mais assim impactou. Claro, tem várias coisas que ainda daria pra gente falar, mas assim, considerando o nosso tempo, é uma coisa que me chamou muito a atenção, é o que o Senhor tem nos revelado, né? E a verdade maior é que quanta revelação o Senhor já traz num único capítulo da Bíblia. No único capítulo. Nós vimos basicamente o capítulo de Lucas, o capítulo 5 do livro de Lucas. Quantas lições o Senhor nos revelou. Quantas lições, quantas verdades. Quantos de vocês já leram isso? E simplesmente eram 4 histórias e de repente elas estavam tão juntas que o Senhor descortinou os nossos olhos para que a gente enxergasse todo o processo que Ele tem de fazer em nós, para que nós sejamos transformados em odres novos e receber o vinho novo, né? Então, isso já foi maravilhoso demais. A segunda revelação, que eu creio que já seria de mais comum acordo de todos, é que Jesus, ele é o vaso de Deus, né? Então o irmão leu no capítulo 3, no versículo 14, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede em seu favor. E aí, ó, quem Deus quer bem, né? E esse mesmo Jesus, no capítulo 3, no versículo 22, ele fala: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado, e em ti eu tenho todo o meu prazer. Lucas capítulo 3, versículo 22. Se eu falei o 22 é a parte B, finalzinho do Tu és meu filho amado, e em ti eu me comprazo, eu tenho todo o meu prazer. E esse mesmo Jesus é Ele que quer e deseja fazer de nós vasos. É Ele que quer fazer isso. Então, quando a gente começa no capítulo 5, o Senhor tem um encontro com Pedro. Pedro já havia encontrado outras ocasiões, que está relatado ali no versículo de João, capítulo 1, Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1. Mas Pedro sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas pelo fato de ele estar vendo com os olhos, ele via era um homem e chamava ele de mestre. E o Senhor, com sua graça, com o seu poder, e o poder fazendo como, que mais me chamou a atenção é, abaixo da superfície, onde eu não vejo, onde vocês não veem, pelo poder dele, descortinou, trouxe a revelação do pecado dele. E essa revelação foi tão forte, ao ponto de Pedro falar: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Oh, meus queridos, é tão maravilhoso saber que nós podemos dizer para o Senhor: eu sou pecador. Por quê? Porque nós sabemos que Ele é que perdoa pecados. É Ele que transforma. Então, isso é demais, porque o Senhor trabalha onde nós não vemos. E aí eu fiquei pensando a respeito sobre a revelação. Não é que alguma coisa estava escondida atrás de uma parede e a gente já dá a volta e consegue ver que aquela coisa está lá. Não, a palavra está aqui. É como se a gente, vou usar uma analogia bem simplória aqui, me perdoem, mas é como se a gente estivesse atravessando a rua, a gente vê o carro chegando e não tem a consciência que se a gente ficar lá, aquele carro vai machucar a gente se atropelar.
Nós estamos com a palavra aqui, ó, mas se o Senhor não abrir os nossos olhos, não der o discernimento no nosso corpo, no nosso espírito, nós não vamos enxergar as verdades que Ele tem para nós. Então, Pedro viu o quão pecador ele era naquele momento pela força do poder do Senhor, que o Senhor descortinou o olho dele naquele momento. E o segundo passo é o leproso. Da mesma forma, o leproso, ele estava ali com o corpo de lepra de alto a baixo, e como o irmão comentou, que ele de alguma forma escutou o sermão do monte. E lá em Mateus capítulo 7 vai falar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se vós sois maus e sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Olha que maravilhoso. Ele ouviu isso de certa forma e ele entendeu: eu preciso de uma purificação, porque eu sou leproso e eu sei para quem pedir. E aí ele foi até o Senhor Jesus e falou: Senhor Jesus, se queres, podes. Ele falou para a pessoa certa. Se ele pedisse para qualquer outra pessoa, alguém ia conseguir. Mas ele teve a revelação descortinada que ele precisava de purificação. E assim somos nós também. Que o Senhor abra cada dia mais os nossos olhos, porque nós precisamos ser purificados por Ele, né? E como nós entendemos que as histórias têm uma sequência e elas não podem ser invertidas, que nós vivamos esse processo que o Senhor tem dado a nós. Nós precisamos disso para receber mais do vinho novo, sermos achados nele, né? Vamos para o terceiro passo. O paralítico, que nos traz a visão da nova capacitação. Ele foi de algum modo levado pelos amigos ali, e eu imagino ele contando a narrativa, você consegue imaginar, visualizar toda aquela cena. Pega o paralítico e sobe escada, desce telhado e assim por diante. Se você fizer isso com uma mala já não é fácil, imagina com uma pessoa, né? Que não tem condição nenhuma de se movimentar, de se apoiar, né? E ele foi colocado aonde? Diante de Jesus. E aonde nós estamos? Diante de Jesus. E é por isso que nós podemos clamar a Ele. E aí, ele está ali, e a primeira palavra que o Senhor fala para ele é o quê? Os seus pecados estão perdoados. E ele foi curado naquele momento. E ele foi curado. E não é que ele tinha uma capacitação e o Senhor deu uma outra capacitação para ele, melhor. Não. Ele era incapaz. E é essa a consciência da revelação que eu vejo que o Senhor tem para nós. Mediante os nossos pecados, nós somos incapazes de agradar ao Senhor. Porque a nossa capacitação está no Senhor. Está diante dele. Então que o Senhor abra os nossos olhos para nós entendermos mais disso. Porque só vamos ser capazes mediante estarmos diante do Senhor e entender que o Senhor é que nos purifica de todo pecado. Louvado seja o Senhor por isso. E o último, da última história, está do versículo 27 até o 32, que fala de Levi. Levi, como ele disse, era um homem abastado, provavelmente um homem que tinha uma inteligência acima da média ali das pessoas, e ele largou tudo para seguir o Senhor. E tudo que ele tinha foi revelado a ele. Agora o que eu tenho pertence ao Senhor. E o que eu tenho vai ser para glorificar o Senhor, para o Senhor. E foi por isso que ele fez um banquete para o Senhor Jesus. E o que? Levou quantas pessoas lá? Muitas pessoas. Para que essas outras pessoas conhecessem quem? O Senhor Jesus. Então a ocupação
que foi revelada na vida de Levi ali foi que a minha vida não é mais minha, mas agora é do Senhor Jesus. As minhas coisas não são mais minhas, mas ela é do Senhor Jesus. Ela é para o quê? Para o Senhor Jesus, para a obra dele. Então, irmãos, isso mexeu muito comigo, porque nós precisamos ter esse entendimento. E só vamos ter esse entendimento porque o Senhor é quem nos abre os olhos. O Espírito é o que revela a palavra. E eu creio que o Senhor tem nos levado a isso. E eu peço a ajuda dos irmãos, e eu estou à disposição para os irmãos, porque só vamos conseguir isso juntos, na dependência do Senhor, no trabalho do Espírito, como comunidade, como igreja, viver como odres novos. E é tão maravilhoso, irmãos, que eu creio que não é à toa. O irmão Romeu falou que é bem provável que essa seja a primeira parábola descrita na Bíblia. E ela tem o mesmo tema do primeiro milagre de Jesus. O que Jesus fez no primeiro milagre? Transformou a água em um vinho. E naquele casamento ele trouxe o quê? Um vinho novo. E que seja feito na nossa vida, irmãos. Que seja feito derramado o vinho novo. Para a honra e glória dele, para que nós sejamos usados por ele, sejamos abençoados como já temos sido. Eu agradeço maravilhosamente por essa palavra. Quanta revelação. Teria muito mais coisa para a gente falar, mas o Senhor que Ele abra os nossos olhos cada dia mais. Nós precisamos ler a palavra e depender do Senhor para enxergar as verdades. Né? Se em um capítulo a gente consegue ter tantas verdades, tanta revelação, quanta coisa nós precisamos ver ainda na palavra. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Tá? Glória ao Senhor. Eu vou convidar o irmão Felipe.